E aí pessoal, tudo bom? Professor Ricardo, hoje trazendo para vocês mais um vídeo sobre a resolução da prova do Enem do ano de 2020. Como já falei para vocês, estamos fazendo uma sequência de vídeos aí da correção dessa prova e sempre em cada vídeo nós estamos apresentando 3 questões. Hoje as questões apresentadas para vocês, né? A gente vai fazer essa correção e os comentários aí, são das questões número 120, 122 e número 123, referência da prova azul. Tá? Então, é isso aí. Só prestar atenção, vem comigo que a gente vai começar a resolver agora. Vamos começar a ver a primeira questão número 120, é uma questão de estequiometria. Tá? O Enem sempre cobra estequiometria. Nesse caso aqui não era tão complicado, mas tinha que ter um pouquinho de atenção, como sempre eu recomendo a vocês. Mas vamos lá, a leitura da questão. Diz que o crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. Então, ou seja, evitar, né, poluição atmosférica com o uso de veículos aí. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Tá? Então, significa o que essa emissão zero? Ele vai emitir zero poluente. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, massa molar igual a 44 gramas por mol, para os dois tipos de carros, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, massa molar igual a 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. E os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. Então, uma equivalência aí de emissão de CO2 de um tipo de combustível e outro, né? No caso, o etanol e o combustível, no caso, elétrico, né? O carro elétrico aí. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química. Etanol mais 3 mols de O2, formando 2 de CO2 mais 3 mols de H2O. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 km. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de. Então ele quer saber o quanto foi economizado de etanol nesse percurso de 1.000 km. Tá? Ou seja, quanto que foi essa economia comparada com o veículo elétrico. Isso tudo em função do quê? Do CO2, de quanto é liberado de CO2. Então, vamos começar a fazer os cálculos aí. Tá? Ele fala que no primeiro momento, vou marcar aqui, que os carros movidos a etanol emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. E os elétricos emitem equivalente a 0,45 mol de CO2 também por quilômetro rodado. Tá? Então, é a quantidade deles. Então, vamos ver, no caso, equivalente a 1.000 km. É o nosso cálculo que a gente vai fazer, já que foi o experimento, aí, o teste, né, foi feito em 1.000 km. Então, o que a gente sabe? Que, no caso, para o etanol, para veículos a etanol, tá? Foi de 2,6 mol, no caso de CO2, né, por quilômetro. Como foram 1.000 quilômetros, a gente vai multiplicar isso aqui por 1.000. Multiplica por 1.000. Isso aqui vai dar 26, 2.600, né? 2.600 mol de CO2. Isso aqui é a quantidade de CO2 em mol que foi liberado pelo carro movido a etanol no percurso de 1.000 km. Mas aqui está em mol, vamos passar isso aqui para massa. Então, para passar isso para massa, basta multiplicar pela massa de CO2, que ele já informa no problema, vamos dar aquela conferida, a massa molar é de 44 gramas. Então, vai ser 2.600 vezes
44. Tá? Isso aqui vai dar 114.400 gramas. 114.400 gramas de CO2. Tá? Então, essa quantidade de CO2 é a quantidade do etanol, do carro movido a etanol. Vamos agora calcular essa mesma quantidade, só que agora em função do carro elétrico. Tá? Para o carro elétrico, então vamos mudar aqui para o carro elétrico. Ele diz que tem uma liberação de CO2 de 0,45 mol por quilômetro. Então, vai ser 0,45 mol de CO2 para cada quilômetro rodado. Ora, se foram rodados 1.000 quilômetros, vamos multiplicar isso aqui por 1.000. Então, vezes 1.000. Tá? Então, isso aqui vai dar 450 mol de CO2. 450 mol de CO2. Isso aqui para quem é? Para o carro elétrico, né? Essa quantidade aqui é do carro elétrico. Tá? Vamos calcular isso aqui em massa, né? Qual é a massa equivalente? Então, vai multiplicar por 44. 450 vezes 44 vai dar 19.800 gramas de CO2. Bom, então nós já temos a quantidade de CO2 em massa, tanto produzido do carro elétrico quanto do etanol, do carro movido a etanol. Então a gente pode fazer o quê? Ver a diferença de CO2 que é liberado aí em termos de massa. Então vamos calcular essa diferença aí. Daqui a cor da caneta. Então a diferença vai ser 114.400 menos 19.800. Isso aqui vai dar 94.600. Gramas de CO2. Mas por que eu estou calculando essa diferença aí? Porque eu só quero saber o quanto que é a diferença de etanol, né, o quanto que é economizado de etanol aí, tá, com o uso do carro elétrico, e essa quantidade de etanol é em função do CO2. Então, o quanto que eu economizo de etanol é o quanto que é diferenciado na formação do CO2. Então, por isso que a gente vai calcular essa diferença em função do CO2. É o que nós temos como referência por os valores do CO2. Tá? Então, nós temos essa quantidade aqui, 94.600 gramas de CO2. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer agora o cálculo da quantidade de etanol. Então, vamos voltar para a nossa equação. Agora sim, a gente vai trabalhar com a equação. Tá? Então, trabalhando com a equação, nós temos aqui o seguinte, que 1 mol de etanol vai produzir 2 mols de CO2. Né? 1 de etanol, 2 de CO2. A massa do etanol, ele coloca aqui, já dá para a gente, que vale 46 gramas por mol. Aqui, massa molar de etanol, 46 gramas por mol. Então, como nós temos aqui 1 mol, temos 46 gramas. Então, 46 gramas de etanol vão produzir 2 mols de CO2. 1 mol de CO2 equivale a 44 gramas. 2 mols, 88 gramas de CO2. Qual vai ser a massa de etanol, vou chamar aqui de X, que vai produzir, ou vai ser a diferença, né, em função do CO2. Mas que diferença é essa? Aquele valor que nós encontramos, que é de 94.600. Então, 94.600 gramas de CO2. Vamos agora fazer a multiplicação, a regra de 3, né? Multiplicar cruzado depois dividir. Fazendo essa conta aí, esse valor de X
vai ser igual a 49.450 gramas de etanol. Ora, isso aqui é em gramas, mas ele quer em quilograma. Então vai dar 49,450, né, quilogramas. Esse valor é próximo de 50 quilogramas. Então, resposta letra A. Então, gente, era um problema. Não era difícil, tá? Mas tinha que tomar esse cuidado com aquela diferença e depois jogar em função do etanol. Tá certo? Então, era só ter um pouco de atenção, fazer esse comparativo aí e resolver. Tá? A conta também não é uma conta difícil, uma conta simples de se resolver, que é essa regra de 3. Então, você tem que tomar esses cuidados aí com esses pequenos detalhes. Tá certo? Uma próxima questão, como eu falei, a questão de número 122. A questão número 102 também é uma questão fácil de observação. Tá? Diz o seguinte, que o exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar ovos de parasitas. Um dos métodos utilizados é denominado de centrífugo flutuação. Considera a densidade dos ovos em relação a uma solução de densidade 1,15 gramas por mililitro. Tá? Então, essa quantidade aqui de 1,15 gramas por mililitro, que é a densidade da solução. Assim, ovos que flutuam na superfície dessa solução são detectados. Os dados de densidade dos ovos de alguns parasitos estão apresentados na tabela. Então, tem aqui o primeiro parasito, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto parasito, todos com as densidades aí dos ovos deles. Tá? Então, considerando essa densidade dos ovos e da solução, ovos de quais parasitos podem ser detectados por esse método? Então, o que vai acontecer? Ele vai ter uma solução que tem essa densidade de 1,15 gramas por mililitro, e ele vai fazer o exame de fezes ali. Então, se tiver parasito, dependendo da densidade dos ovos desse parasito aí, esses ovos vão flutuar ou não. Como é que vai flutuar? Se for mais denso, não flutua. Né? Se for mais denso do que a solução. Se for menos denso, ele vai flutuar. Então, basta observar. Então, 1,06 é menor do que 1,15. Então, esse aqui vai flutuar. Tá? 1,06 é menor do que 1,15. 1,11 é menor do que 1,15. Então, também vai flutuar. 1,13 é menor do que 1,15. Então, vai flutuar. 1,18 já é maior. Então, isso aqui já afunda. Então, ó, isso aqui está fora. E 1,30 é menor do que 1,15 também está fora. Então, nós temos os três aqui. Ancilostoma, lumbricoides e suum. Letra C. São os que vão flutuar dentro dessa solução. Tá certo? Então, gente, questão de observação de números, tá? Então, era só ter um pouquinho de atenção, só visualizar. Né? Então, questão de graça aí. Tá bom? Questão agora de número 123. Também é uma questão relativamente fácil. Tinha só que ter o cuidado nessa questão 123 de interpretar, né? Fazer com calma e resolver. Não tinha problema nenhum. Então, diz que em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considere os dados do acetato de etila, baixa solubilidade em água. Então, o que significa isso? Ele se dissolve pouco em água, é pouco solúvel em água. Então, se a gente for misturar um com o outro, a gente vai conseguir, de uma certa forma, visualizar a água e visualizar o acetato de etila. Massa específica 0,9 gramas por centímetro cúbico, temperatura de fusão menos 83 graus Celsius, pressão de vapor maior que a da água. A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve... Bom, então vamos ver aqui, baixa solubilidade, como falei, se dissolve pouco em água, né? É pouco solúvel em água, então a gente consegue visualizar. Massa específica, muito próximo da água. A massa específica da água vale 1, do acetato vale 0,9, então muito parecido. Temperatura de fusão. Temperatura de fusão da água é 0 grau e do acetato menos 83. E pressão de vapor maior que da água. Significa o quê? Que ele vai se evaporar mais facilmente do que a água. Tá? Então tem melhor facilidade para evaporação.
porém também não diz a temperatura que se evapora, também tem que tomar esse cuidado aí. Então, ele quer tratar o resíduo fazendo o quê? Letra A, evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo de água? Bom, isso aí vai depender, porque a gente não sabe qual é a temperatura de ebulição desse composto. Então, não tem como afirmar. Se de repente só se evapora, se os dois tiverem temperatura próximas, né? Eles podem se evaporar quase que juntos. Tá? Filtrar. A filtração para uma mistura heterogênea, mas aí no caso entre um sólido, tem que ter a presença de pelo menos um sólido aí, ou sólido líquido, ou sólido e gás. Aqui nós temos a mistura heterogênea. Por que heterogênea? Baixa solubilidade, ou seja, não vão se misturar. Então, nesse caso, são dois líquidos, utilizando filtrar uma mistura utilizando um funil comum, um papel de filtro, não, os dois são líquidos. Realizar uma destilação simples para separar a água do acetato. A destilação simples é utilizada para quê? Para separar misturas homogêneas. Tá? Aqui nós temos uma mistura heterogênea, então não é válido. Proceder a uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila. Não, aqui os dois são líquidos, então vai centrifugar, não vai resolver muita coisa. Né? Como se fosse centrifugar água com óleo, vai girar e vai continuar água com óleo ali separado, não vai conseguir, no caso, separar por completo, vamos dizer assim. Decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. Letra E. É o funil de decantação. Né? Funil de decantação, para quem não lembra, ele tem mais ou menos esse formato aqui, de formato de pera que a gente fala. Né? Ele tem esse formato aqui. Tá? Ele tem aqui uma torneirinha. E aqui a gente vai ter dois líquidos. O menos denso, desculpa, o mais denso, né? E aqui, no caso, o menos denso. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Tipo um recipiente adequado, né? Vai começar a abrir aqui essa torneirinha e vai gotejar. Tá? Isso que for gotejando, essa substância aqui, no caso o líquido mais denso, tá? Vai enchendo aqui. Quando estiver no finalzinho, a gente fecha e vai ficar somente o líquido vermelho aí, o líquido menos denso. Então, a gente vai decantar, né? Decantar é deixar em repouso, onde o mais denso vai para o fundo, o menos denso fica na superfície. Tá? Então, uma questãozinha até relativamente fácil, só que tinha que tomar cuidado aqui com esses detalhes que vêm em consideração, tá certo? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? Deixe comentários, dá aquela curtida no vídeo aí, e a gente vai ter mais vídeos com as próximas questões aí, tá bom? Então, um forte abraço, um mal de beijos, fui!